estender a mão para cá, irmão. Vamos orar pela vida, irmão. Santíssimo Deus, Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Pai. Aqui eu tenho a tua presença, Senhor. Seja o Senhor agora, Senhor. Abençoando, meu Pai. Deus vai ser um canal de Deus que sempre está na terra, Senhor. Então, Pai, cada vez que possa mais esse balde, cada vez mais na sua presença. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Amém. Felizes, irmão, mais uma vez de estarmos na casa de Deus para adorar a Deus. Feliz pela oportunidade, porque quando nós temos uma oportunidade é porque Deus confia em nós, né, pastor? Então, se Deus confia em nós pela oportunidade, nós louvamos a Deus porque nós estamos debaixo da graça, debaixo da presença de Deus. E bem sabemos que tudo coopera para as coisas daqueles que amam o Senhor. Amém? Amém. Peço que os irmãos abram sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 3. Peço aos irmãos que fiquem de pé em referência à palavra de Deus. A mensagem que Deus falou comigo foi algo tremendo, algo maravilhoso da parte de Deus. Temos buscado muito a presença de Deus, não somente devido às lutas, devido às batalhas, mas sim porque estar na presença de Deus é maravilhoso. No livro de Efésios, capítulo de número 3, todos acharam? Diga amém. Amém. Vou ler dois versículos, versículo 20 e 21. A palavra de Deus diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Tome seus assentos, glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Senhor, agradeço, meu Pai, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor tem me dado e ter confiado na minha pessoa, Senhor. Pai, o pastor já orou, meu Deus, e mais uma vez eu clamo a Ti, meu Deus, pela Tua presença sobre este lugar, que aqui já é real, Senhor. Pai, que tudo aquilo que sai da minha boca seja da Tua vontade, Senhor, do Teu querer, que não seja nada do meu emocional, Senhor. Porque eu sei, meu Deus, que aqui o Senhor está operando, e hoje é um culto de causas impossíveis, Senhor. Pai, que diminua eu, meu Deus, sobre este altar, neste lugar, meu Deus, e que cresça ao Senhor, meu Pai. E que teu povo venha a entender, meu Pai, aquilo que o Senhor quer falar, meu Deus, aquilo que o Senhor quer, meu Deus, passar aos corações de cada um nessa noite. Pai, eu te louvo, te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Esse versículo bíblico, o versículo de número 20, vou frisar ele mais uma vez. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente, mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Esse versículo, apóstolo Paulo, ele estava em uma oração. O apóstolo Paulo, ele estava orando, e nessa oração aqui ele estava exaltando a capacidade de Deus. E a mensagem que hoje eu tenho, que Deus colocou no meu coração, é confiar em Deus a plenitude que nos consagra. Mas por que a plenitude que nos consagra? Porque a plenitude é algo maravilhoso, que é estarmos na presença de Deus. A plenitude é estar completo. O que é estar completo? É estar fazendo a vontade de Deus, e é onde a presença de Deus está sobre as nossas vidas. Olha o teu irmão do teu lado e diga para ele: o murmurador, ele morre no deserto. O covarde, quer voltar ao Egito. Mas o vencedor, ele toma posse do milagre de Deus. Amém? Amém. Segundo o que eu acabara de dizer, no livro de Efésios, capítulo 3, no versículo 20, se fala da capacidade de Deus. Falando-se da capacidade de Deus, é algo interessante, porque Deus, ele tem um poder extraordinário. Deus, ele tem uma soberania muito grande, por sinal. Deus, ele muitas das vezes, ele tem nos lançado promessas nas nossas vidas. Deus, ele tem usado o pastor, tem usado pregadores, tem usado os profetas na igreja, e tem lançado sobre as nossas vidas a promessa que Deus tem para nós. E quando nós falamos em promessa de Deus, vamos entrar um pouquinho na história da Bíblia e um pouco na introdução. Por quê? No livro de Gênesis, no capítulo de número 12, no versículo de 1 ao 3,
A história das promessas sobre as nossas vidas começa na vida de Abrão. Mas por que na vida de Abrão? Deus fala assim para Abrão: Abrão, sai da tua casa, sai da tua terra, sai da tua parentela e vá até a terra que eu lhe mostrarei. Então Deus já estava falando: olha, Abrão, sai da tua terra, da parentela, que você tem um lugar melhor que eu reservei para você. Ali já inicia-se uma promessa: abençoarei aqueles que te abençoarem, amaldiçoei aqueles que te amaldiçoarem, benditos serão todas as famílias na terra. Assim o Senhor falou para Abrão. Pois bem, Abraão não pensou duas vezes. Abraão, ele fez aquilo que Deus lhe falou, e Abraão seguiu em frente, seguiu o seu caminho e foi em busca da terra prometida, assim como o Senhor tivesse prometido sobre a vida dele. Pois bem, os tempos se passaram e assim as dificuldades vieram, mas a palavra de Deus, ela já foi lançada. A palavra de Deus sobre promessa, ela já foi lançada sobre a vida de Abraão. Abraão prosseguiu, Abraão percorreu. Seguindo a história da Bíblia, um pouco mais adiante, se fala-se um pouco da genealogia, se fala-se um pouco também daqueles que viveram também as promessas de Abraão, como Isaac e Jacó. Se fala também de um homem pequenino chamado José, homem que foi vendido, homem que foi levado até o Egito. Segundo a Bíblia nos relata, José foi vendido pelos seus irmãos. E quando José foi vendido pelos seus irmãos, José foi morar no Egito. Egito não era a melhor terra, não era o melhor lugar, mas Egito era sim um lugar onde o povo, ali existia um pouco de riquezas, ali onde existia algo que as pessoas elas não morreriam de fome. As pessoas morariam ali no Egito e as coisas ali iriam fluir muito bem. Pois bem, se passado-se um tempo, José ele se lembrou também, quando ele estava de idade avançada, José ele se lembrou que Deus fez uma promessa e disse assim ao povo de Israel, que também estava lá no Egito. Disse assim para o povo: olha, vai ter o tempo que Deus vai se lembrar da promessa que ele fez a Abraão, Isaac e Jacó. E dessa promessa, todo o povo que está aqui no Egito vai sair do Egito e vai se encaminhar para a terra, para a cidade, para o local prometido, porque Deus ele fez uma promessa. Deus ele lançou a promessa sobre a vida de Abraão e assim veio se cumprir na vida de Isaac e Jacó. Pois bem, os tempos se passaram e assim continuaram a promessa lançada. Eu disse bem aqui que eu ia dar uma introdução. Agora nós vamos entrar na mensagem. Quando eu disse assim para você falar para o seu irmão, o murmurador morre no deserto, realmente o murmurador ele morre no deserto. Quando eu disse para você que o covarde ele volta para o Egito, porque no Egito ele se sente numa situação muito boa, muito confortável. No Egito ele se sente numa situação que nenhum mal vai acontecer sobre a vida dele, porque ali estava bom demais. E quando o vencedor, ele mata o gigante e ele toma posse da terra, ele toma posse do milagre, ele toma posse daquilo que Deus deu sobre a vida dele, é nada mais nada menos porque ele lutou, ele foi em frente, ele não parou no meio do caminho, simplesmente ele prosseguiu. O que eu quero dizer nessa mensagem nesta noite, que quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós prosseguimos e confiamos em Deus e sabemos que o Senhor, Ele tem uma capacidade absoluta de fazer algo de especial sobre as nossas vidas, nós acima de tudo temos que confiar em Deus, porque quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que a capacidade do Senhor é de fazer um milagre, de fazer algo especial sobre as nossas vidas. Pois bem, nos diz a história do livro de Êxodo, existiu um povo de Israel que eles estavam cativos. Este povo, eles viveram 400 anos presos. Como assim presos? Eles eram escravos. Eles eram escravos do povo do Egito. Eles eram escravos de Faraó. A Bíblia nos relata e nos diz que este povo de Israel, eles eram fortes, formosos, e eles estavam crescendo, procriando. E o rei do Egito, nada mais nada menos, ele viu que este povo era forte, ele quis tomar este povo para ele, como escravizar este povo. Viveu um povo no livro de Êxodo durante 400 anos cativo. E nesses 400 anos eles foram humilhados, eles foram surrados e eles passaram situações ali que não eram favoráveis para a vida deles. Mas ali eles tinham comida, eles tinham água, eles tinham ali algumas situações que eles poderiam ficar ali tranquilo, poderiam ficar numa situação de conforto. Pois bem, só que Deus ele levantou um homem chamado Moisés. A palavra de Deus fala aqui em Êxodo capítulo de número 2, este menino nascido Moisés, ele foi criado também por Faraó sem saber que Moisés era um hebreu. E Deus ele levantou Moisés para que conduzisse o seu povo e fosse o libertador do seu povo. Pois bem, Moisés ele foi fazer aquilo que
Deus mandou, Moisés foi fazer o que era da vontade de Deus. Só que o povo ele é um povo ingrato. Este povo de Deus, o povo israelita, é um povo ingrato, porque Deus levantou Moisés para que tirasse o povo do cativeiro. Deus levantou Moisés para que tirasse o seu povo do cativo, que já estava há 400 anos no sofrimento, 400 anos recebendo chibatadas, 400 anos vivendo debaixo da mão de Faraó. É aí que entra o murmurador, é aí que entra o covarde. Mas por quê? Porque na palavra de Deus diz que já no capítulo de número 12, o Senhor de Êxodo, ele já manda ali, Moisés já está dando a vitória para o povo está sendo liberto das mãos de Faraó. Deus já começa a mudar a história da vida daquele povo, Deus já começa a arrancar aquele povo que está cativo, Deus já começa a arrancar das mãos de Faraó o povo que é dele, que é um povo de Deus, assim diz a palavra de Deus. Só que o povo ele é murmurador. Eles reclamam de tudo, para eles nada estava bom. Sempre, em alguma situação, por mais que Deus fizesse algo para eles reclamavam. Seguiram-se uma situação que, quando eles foram libertos, a palavra de Deus nos fala que, quando eles chegaram em frente ao rio, em frente ao Mar Vermelho, os soldados de Faraó vinham atrás para poder matar o povo israelita. E ali o Senhor já entrou com providência, abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse. Pois ali o povo passou dentro daquele Mar Vermelho. E a glória de Deus foi manifestada na vida deles. Só que ali eles também não aceitaram. Ali também eles continuaram a ver que Deus fez, mas Deus eu acho que ele esqueceu de nós. Em seguida, nos capítulos em diante, a palavra de Deus fala que o povo já começou a murmurar com Moisés, porque eles estavam com sede, não tinha água para beber. Mas Deus ele foi e fez um milagre mais uma vez, naqueles rios que a água era amarga. Deus mandou que Moisés fizesse algo de especial ali, e aquelas águas amargas tornaram-se doces. Então o povo viu que a água que era amarga tornaram-se doce. Deus manifestou mais um milagre ali. Mas também não era suficiente. Os murmuradores mais uma vez começaram a reclamar. Os murmuradores já começaram a falar, porque estava faltando comida. A Bíblia nos diz, a história nos diz, que o povo de Israel, ele estava no meio do deserto. Quantas vezes está sendo pregado aqui neste lugar que o deserto não é um lugar que é onde é para nós perecermos? Quantas vezes está sendo pregado que o deserto é um lugar para que nós morremos? Quantas vezes está sendo pregado que o deserto é um lugar aonde Deus vai formar o nosso caráter e Deus vai nos fortalecer? Mas nessas horas nós duvidamos da capacidade de Deus. Nós duvidamos daquilo que o apóstolo Paulo falou em Efésios 3:20. Que Deus, ele é absolutamente, Deus ele tem um poder que em nós é confiado. Deus ele confia um poder nas nossas vidas. Só que nós murmuramos, nós reclamamos. E quando nós murmuramos, meu querido, você pode ter certeza de uma coisa: um murmurador, ele morre no deserto. E eu vou te provar isso ainda na Bíblia. Pois bem, seguindo a Bíblia, seguindo a história que nos relata do livro de Êxodo, o povo de Deus foi lá e entrou com mais um milagre e deu o povo que eles queriam. Queriam o pão e queriam a carne. Deus já estava sustentando o povo no deserto. Deus já estava além daquele povo que Deus falou que o povo era dele. Era o povo de Israel, era o povo dele. Mas ali ainda existiam os murmuradores. Seguindo a história, eles tiveram várias experiências com Deus. Eles tiveram várias experiências onde Deus disse que realmente Deus ele vai entrar com providência, Deus ele vai entrar com milagre. E quando o murmurador ele morre no deserto, no livro de Números, capítulo de número 14, do verso 3 e 4, diz assim: E porque o Senhor nos traz a esta terra para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E dizem uns aos outros: Constituímos um líder e voltemos ao Egito. Os murmuradores já começaram a reclamar. Daí os covardes, nada mais nada menos, quiseram constituir um capitão para que voltasse ao Egito. Voltar ao Egito é para fazer algo que não é da vontade de Deus. Voltar ao Egito é simplesmente viver numa situação de cômodo, viver numa situação confortável, porque eles eram escravos no Egito. Mas Deus deu uma promessa na vida deste povo. Deus deu uma promessa na minha vida e na sua vida. Às vezes nós passamos as dificuldades no dia a dia. Às vezes nós entramos em meio a este deserto.
Às vezes nós entramos em meio a essa tempestade para que nós pensamos, e muitas das vezes nós achamos, começamos a murmurar. E no meio dessa murmuração, nós tomamos uma primeira decisão: vamos voltar atrás, vamos voltar ao Egito. Por que voltar ao Egito? Vamos voltar ao mundão. Mas por que voltar ao mundão? Porque quando eu vivia no mundão, lá era tudo tranquilo. Quando eu vivia no mundão, lá era tudo calmo. Quando eu vivia no mundão, eu tinha dinheiro para fazer isso, aquilo, outro. Mas depois que eu entrei na presença de Deus, eu já não tinha dinheiro para mais nada. Eu já não tenho mais carro, eu já não tenho aquelas roupas maravilhosas que eu vestia. Quando eu vivia no mundão, eu era escravo do diabo, mas ali eu tinha tudo nas minhas mãos. Mas, pois bem, eu vou te falar algo interessante: que quando você volta do Egito, você está sendo um covarde, você está desacreditando da promessa que Deus fez na tua vida, você está desacreditando daquilo que Deus disse que vai colocar nas tuas mãos, você está desacreditando, está duvidando da capacidade de Deus, daquilo que Deus pode fazer na tua vida. Algo interessante que eu vejo aqui nessa passagem, algo interessante que eu vejo, que quando você está voltando ao Egito, você está deixando tudo para trás. A presença de Deus, o milagre de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus, algo especial de Deus sobre a sua vida. E os murmuradores, eu disse que ele provar que os murmuradores ele morrem no deserto. Números 14, 28 e 29, diz-lhes: vivo eu, Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim fareis a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurassem. Deus falou que todos aqueles murmuradores que murmurassem contra ele, morreriam no deserto. Por que morreria no deserto? Porque murmurou contra Deus, duvidou da capacidade de Deus. Segura só um pouquinho, que essa mensagem não é uma exortação, não. É uma mensagem que Deus vai fazer um milagre na sua vida, que Deus vai te mostrar algo de especial aí. É só para você entender e não duvidar da capacidade de Deus. É só para você entender e saber que Deus ele é capaz de mudar a sua história, de mudar a sua vida, sem você querer voltar para o Egito, sem você continuar murmurando. E se você continuar murmurando, você vai morrer neste deserto. A palavra de Deus, ela é de bênção para a sua vida, porque Deus ele é misericordioso. Deus ele tem uma misericórdia muito grande sobre as nossas vidas, que este povo murmurou, reclamou, e a morte chegou. Segundo a história, o povo que entrou no deserto, era para eles viver apenas 13 dias no deserto, mas viveram 40 anos. Os 40 anos que eles viveram foi devido à murmuração. Os 40 anos que eles viveram foi devido aos covardes. Mas naquele meio ali também existiam aqueles que queriam derrubar gigantes. Mas neste meio também existiam aqueles também que queriam derrubar gigantes, que queriam a vitória e que queriam ver a terra prometida, que assim Deus profetizou, assim Deus falou com Abraão, assim Deus ele prometeu sobre a vida do povo. E existiam dois que Deus olhou e falou assim: não, por causa da vida desses dois, vou eu fazer um milagre. Josué e Caleb. Através dessa vida desses dois, Deus ele se fez misericordioso. Vou te dizer uma coisa, isso é eu falando agora, mas é o que eu vi na Bíblia. Deus ele lançou uma palavra na vida de Abraão. Deus ele, quando ele lançou a palavra na vida de Abraão, quando viu esse povo, quando Deus falou: olha, dos murmuradores eu vou matar, os covardes que voltam para o Egito, Deus ele, penso eu agora que Deus pensou e lembrou, falou assim: não, peraí, eu sou um Deus de misericórdia, eu sou um Deus capaz de fazer tudo, eu sou um Deus que criei o céu e a terra, eu sou um Deus que se um pai e a mãe esquecem do filho, eu sou Deus que não me esqueço. Glória a Deus. Glória. Peraí, isso é minha ilustração, tá? Peraí, mas se eu me esqueço, se um pai e a mãe esquecem e eu não esqueço, Isaías 45, 23, a palavra de Deus fala assim: que toda palavra que sair da boca de Deus não voltará para ele, não é vazia, sem justiça. Mas Deus ele lançou uma palavra em Isaías 45,
Nessa palavra que Deus lançou, Deus falou que Ele ia fazer justiça, pois existiam os murmuradores, existiam os covardes. Mas Deus, Ele tinha se lembrado que Ele era misericordioso. Mas Deus, Ele tinha se lembrado que Ele era um Deus que Ele tinha lançado, que Ele falou que tinha uma promessa na vida do povo dEle, e que essa promessa que existiu na vida do povo dEle, Deus, Ele ia cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Essa é a palavra de Deus. Pois bem, aí Deus se lembrou da sua misericórdia, e ali existia Josué e Caleb. Josué e Caleb foram levantados para poder direcionar o povo, sendo que a palavra de Deus diz que Moisés, ele não conheceu, Moisés não colocou os pés na terra prometida, e a palavra de Deus diz que o seu povo seria conduzido para a terra prometida, e quando o seu povo ele era conduzido para a terra prometida, não ia existir somente algo assim, que você andasse no caminho, ia ser tudo lindo, belo, maravilhoso, ia existir lutas, ia existir batalhas, ia existir guerras. E quando nós falamos de lutas e batalhas de guerra, nós temos que saber que Deus ele é capaz. Deus ele é capaz de ir à frente uma luta. Deus ele é capaz de ir em frente a essa batalha. Deus ele é capaz de ele entrar no meio dessa peleja para ele poder te dar vitória. A palavra de Deus nos fala que no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 17, existia um menininho, um rapazinho, bem formoso, não muito bonito, se chamava Davi. Davi ele tomou uma posição, ele tinha que derrubar um gigante. Davi ele tomou uma posição porque os filisteus, existia um filisteu chamado Golias, e que diante desse filisteu chamado Golias, ele estava ali afrontando o povo de Israel, afrontando o povo de Deus. E quantas vezes nós não ouvimos a mensagem de Deus, a palavra de Deus, ou muitos dizerem assim, que todos os dias nós temos que derrubar um gigante. E na palavra de Deus não existia apenas esse gigante Golias na Bíblia, não existia só apenas esse gigante. Davi ele era pequenino, Davi ele estava na presença de Deus, Davi ele desceu no meio daquele arraial. Davi, quando ele chegou até lá, ele foi lutar com Golias, mas antes dele foi Deus lá na frente, foi a presença de Deus. Daqui a pouco eu te conto um pouquinho o segredo que aconteceu um pouco antes com relação a este filisteu. Mas ali Davi desceu aquele arraial. Quando Davi desceu o arraial, ele foi para a luta, Davi ele foi para o combate, Davi ele foi para a batalha, Davi ele foi de frente com aquele Golias, mas Deus ele estava diante. Mas por que Deus estava diante? Porque a presença de Deus estava sobre a vida de Davi, a presença de Deus estava estendida sobre a mão dele, a presença de Deus estava caminhando com Davi. E quando eu e você, meu querido, nós estamos na presença de Deus, pode ter certeza de uma coisa: quando nós continuamos, se nós prosseguirmos em meio a esse deserto, pode vir a luta que for, pode vir a batalha que for, o gigante que entrar na nossa frente, ele vai cair por terra, porque a glória de Deus vai ser manifestada sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. Aleluia. Pois bem, Davi derrotou Golias. No livro de Samuel, 2 Samuel, capítulo de número 21, no verso de número 15, a palavra de Deus fala que surgiram mais 4 gigantes. Mais 4 gigantes apareceram. Mais 4 gigantes queriam lutar contra o povo de Deus, contra o povo de Israel. Mais 4 gigantes filisteus também queriam lutar contra o povo de Israel. Só me dá uma pausa. Você lutou, você prosseguiu, você persistiu, até aqui você chegou. Só que o inimigo ele se levantou contra a sua vida. Você derrubou um gigante, você derrubou uma muralha, você passou um obstáculo e até aqui você chegou. Mas se levantaram 4 gigantes na tua frente, se levantaram 4 gigantes contra a tua vida, se levantaram 4 gigantes contra a tua casa, contra o teu emprego, contra a tua família. Mas esse gigante vai cair por terra. Meu Senhor, esse gigante se levantou, ele vai cair por terra, porque a presença de Deus está sobre a tua vida, a presença de Deus está sobre você. Quem está me entendendo, fica amém. Amém. Glória. Existiam 4 gigantes. Esses gigantes queriam acabar com o povo de Israel. E mais uma vez Davi, já de idade avançada, já com experiência, Davi já conhecido, com o seu nome feio, Davi foi à luta. Só que Davi já estava de idade avançada.
E Davi, quando ele estava de idade avançada, quando ele foi para a primeira luta com o gigante, ele já devia ter imaginado e pensado: agora quando eu vou pegar esse gigante, já derrubei Golias, vou derrubar esse. Quando eu era menino, eu derrubei Golias, agora vou derrubar esse. Mas foi diferente. Davi já estava de idade avançada. Davi já era rei. Davi não precisava lutar. Mas Davi foi colocar a mão onde não era para ele colocar naquele momento. Por isso que nós devemos ter sempre o povo da igreja um do lado do outro. Por isso que nós devemos estar sempre em união. Porque ali, se Davi estivesse sozinho, Davi tinha perecido. Ali, Davi, se estivesse sozinho, numa luta mais uma vez com o gigante, Davi ele teria morrido. E nós não é diferente, não. Se nós continuarmos caminhando, se nós continuarmos na presença de Deus, se nós continuarmos juntos uns com os outros, na união e na comunhão, pode ter certeza de uma coisa: o gigante que se levantar contra as nossas vidas, ele vai ter que cair. Porque a presença de Deus, ele é manifestado sobre as nossas vidas. Eu já estou encerrando a mensagem, fique de pé em nome de Jesus. Não duvide da capacidade de Deus. A capacidade de Deus é algo tremendo. Os moradores morrem no deserto, os covardes voltam. Mas os vencedores, eles processam. Glória a Deus. Os vencedores, eles buscam um milagre. Os vencedores, eles vão atrás. E segundo aquela luta que houve com esses 4 gigantes, mais uma vez a glória de Deus foi manifestada. Vou lhe contar um segredo: por que os filisteus eles sempre seriam derrotados pelo povo de Israel. 1 Samuel, capítulo de número 5, a palavra de Deus nos fala, nos diz que no capítulo anterior, os filisteus roubaram a arca de Deus. Segundo pregou aqui na nossa igreja, no aniversário da igreja, o pastor Rodrigo Castro, a arca de Deus era representar a presença do Senhor. E o povo filisteu, eles roubaram a arca de Deus e levaram até o templo deles e colocaram diante do Deus deles, chamado Dagon. Esse Deus dele ficou de frente com a arca. E quando esse Deus dele ficou de frente com essa arca, que era a presença de Deus, no dia seguinte, quando eles entraram dentro do templo, este Deus Dagon ele estava prostrado no chão. Mas quem derrubou foi a presença de Deus. O que eu quero dizer para você é que todas as vezes que nós estamos na presença de Deus, nós estamos debaixo da bênção de Deus, o inimigo ele pode se colocar na tua frente, o inimigo pode se levantar contra a tua vida, o inimigo pode se levantar contra a tua casa. Mas como aconteceu com o acidente da mão, que ele se prostrou diante da arca, assim é a sua vida. Quando a presença de Deus está contigo, quando a presença de Deus está na sua vida, nenhum inimigo, nenhuma obra do inferno, nenhuma praga, nenhum gigante, ele há de ficar no pé da tua frente, ele há de ficar no pé da tua vida. Assim diz o Senhor. A arca de Deus representava a presença de Deus. Este povo, os filisteus, levantaram mais uma vez a mão e ficou de frente com aquela arca. No dia seguinte, quando eles entraram novamente no seu templo, Dagon estava de frente. Quando eles entraram lá, a palavra de Deus fala que a cabeça dele foi cortada. A palavra de Deus fala que os braços foram cortados e que somente sobrou o tronco de Dagon. Eu quero dizer uma coisa para você: se o inimigo colocou as mãos em alguma coisa que é tua, os braços dele foram cortados nessa hora. Se o inimigo falou algo para você que foi para derrubar a tua vida, a cabeça dele foi cortada. Ele vai lançar mais derrubar. Se o inimigo falou, se o inimigo andou contra a tua vida, eu vou te dizer uma coisa: as pernas do inimigo, elas foram cortadas e a presença de Deus está sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Glorifica a Deus essa noite, meu filho. Glorifica a Deus essa noite. Aleluia.
vem se cumprir lá na vida de Josué e Caleb. Eles continuaram, eles prosseguiram e eles persistiram. Tudo aquilo que você está persistindo, tudo aquilo que você fez na presença de Deus, tudo aquilo que você fez para você chegar até aqui nessa noite, levanta sua mão para o céu que eu vou profetizar agora, em nome de Jesus. Que você que chegou até aqui, você que não foi roubado e voltou para a terra do Egito, você que persistiu, você que não foi murmurador e você não foi morto pelas mãos de Deus, você que chegou aqui até hoje, você que foi vencedor, você que lutou e você que batalhou, eu profetizo agora na tua vida que você vai entrar a partir de hoje na terra prometida, essa terra que manda leite e mel, nessa terra onde há as bênçãos de Deus, nessa terra onde há salvação, nessa terra onde há restituição, nessa terra onde há restauração. Eu profetizo sobre essa vida nessa noite, que hoje você chegou, que hoje, assim como Josué e Caleb, você está colocando os seus pés na terra prometida e a glória de Deus está sendo manifestada sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Não duvide da capacidade de Deus. Nós vamos orar pela tua vida nessa noite. Não duvide da capacidade de Deus. Deus, Ele é capaz de fazer coisas extraordinárias. Hoje é um culto das causas impossíveis. Eu disse para você que a mensagem não era exortação. Eu estava mostrando para você que quando você duvida da capacidade de Deus, você fica como este povo no deserto. O que era para ser bênção para você em poucos dias, começa a se tornar muitos anos. O que era bênção para você, que era bem curtinho os dias, se tornaram muito longe. Mas se você nessa noite não é um murmurador, se você nessa noite você não é um covarde, você vem até a frente, em nome de Jesus. Se tem se levantado gigantes na tua vida, já caiu por terra, porque a palavra de Deus já foi lançada, a glória de Deus já foi lançada sobre a sua vida. Tudo aquilo que o inimigo tem tentado sobre a sua vida já caiu por terra. Deus coloca você numa situação de conforto, numa situação de refrigério. Deus fala que tem sido difícil, mas Deus fala assim: aquieta-te, que é na tua dificuldade que eu trabalho, que é na tua angústia que eu vou te fortalecer. Assim como disse o diabo Orlando aqui, ele estava fraco, ele estava vivendo uma situação na vida, e entrou no jejum, entrou no propósito, e a glória de Deus se manifestou sobre a vida dele. Vou pedir pastor José Carlos orar pela sua vida embaixo, porque eu sei que a glória de Deus vai se manifestar. Eu sei que tudo aquilo que está travado na sua vida já foi destravado, porque a palavra de Deus já foi lançada na sua vida.
crendo no milagre de Deus sobre a sua vida. Amém? Salve de palmas para você.